terra de Pindorama, ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, logo depois, terra do Brasil e definitivamente Brasil. E como nasceu o Brasil? Fernando Pessoa, grande poeta da língua portuguesa, ele falou em mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E, de fato, a alma do povo português nunca pode ser chamada de uma alma pequena. Um pequeno país que corajosamente se lançou pelos mares, chegando à África, chegando à Ásia, chegando à América. Pedro Álvares Cabral, que não era um grande conhecido navegador, mas estava auxiliado pelos melhores, comandando mais de 1.500 homens em 13 embarcações. Quantos dias? Acreditem, 500 dias foi o tempo que durou toda essa viagem. Foi lucrativa? Bastante, mas muitos morreram. Dos 1.500, apenas 500 homens retornaram. Alguns dizem 6 embarcações retornaram para Portugal. Mas, a partir daquele ano, a história, não apenas da América, mas a história do mundo seria diferente. Porque a chegada aqui na não chamada América deu uma resposta a esse homem europeu de uma existência de um mundo novo. Então estamos diante do quientismo brasileiro, do quientismo português. Porque quando nós falamos de quientismo, nós estamos falando das primeiras manifestações literárias, não necessariamente, é claro, nós não tínhamos uma escrita. A cultura dos nossos indígenas era uma cultura ágrafa. Isso não quer dizer que eles tinham uma subcultura, não necessariamente, mas nós tivemos uma literatura sobre o Brasil, uma literatura que falaria dos costumes dos povos nativos, uma literatura que falaria da flora desse encantador lugar, porque é de impressionar a beleza da nossa fauna, a beleza da nossa flora e, é claro, não é? Os portugueses, sobretudo fazendo esse devido recorte, eles ficaram impressionados com a beleza também das Índias. Quando caminha, ele diz na sua tão famosa carta, a carta de achamento, quando ele diz que as Índias não tinham absolutamente, observe bem, vergonha de mostrar as suas vergonhas. Interessante que caminha, ele vai nos dias que ele esteve aqui escrever o que ele viu, o que ele ouviu e o que disseram também para ele, sem que ele tivesse uma devida comprovação. A literatura de informação é o que nós estamos aqui abordando. O nome extremamente esclarecedor. Informação, o objetivo primordial, informar. Informar sobre a nova terra, sua fauna, sua flora, sua gente e, sobretudo, a potencialidade lucrativa. Porque os europeus tinham uma dupla intenção: a conquista de bens materiais, a conquista também de novas almas para a religião católica, porque em todo instante a bandeira da Ordem de Cristo ela esteve hasteada. O nosso grande Pedro Álvares Cabral, inclusive, ele é um cavaleiro da Ordem de Cristo, que é uma organização militar religiosa que tinha autorização de catequizar povos
não cristãos. Então, essa literatura de informação está inserida num contexto histórico muito, mas muito interessante. Primeiro, o auge do Renascimento. E quando a gente ouve renascer, é o renascer da cultura clássica, é a valorização do homem. Quando a gente observa essa fabulosa escultura desse consagrado monstro do Renascimento europeu, Michelangelo. Observem o Davi, essa escultura feita numa pedra única de mármore, essa perfeição da anatomia. Ele, Michelangelo, que também nos impressionou com, para mim, a obra de arte mais espetacular de Michelangelo, que é Pietà. Observem a expressividade, o naturalismo, o drama que ele consegue passar nessa escultura, que seja quem for, seja o indivíduo de qualquer religião, ao contemplá-la, a emoção vem à flor da pele. Mas pensar esse momento é impossível deixarmos de falar dele e da sua famosa Mona Lisa. O nosso Leonardo da Vinci. Um cientista completo, um estudioso também da anatomia humana, e ele e o seu sorriso enigmático, dessa que Dan Brown fez com que todos nós aqui buscássemos uma explicação, o porquê do sorriso. O lado direito da Mona Lisa seria uma representação dessa masculinidade, o lado esquerdo dessa feminilidade, e ele mescla exatamente isso. Mas, especulações à parte, a Mona Lisa é, sim, a obra de arte mais conhecida em todo o mundo. E para nós fecharmos com ele, que é, para mim, o mais espetacular dos artistas do Renascimento, a Santa Ceia, que é incrivelmente bela. E se você olhar com uma atenção mais meticulosa, perceba que todos os pontos eles vão na direção da cabeça de Jesus Cristo, que nesse instante ele disse: um de vocês irá me trair. Para eles pintar essa obra de arte, ele partiu de estudos de matemáticos como o alexandrino Ptolomeu. Então você tem cada apóstolo daquele representando um signo do zodíaco. Em se tratando de contexto histórico, ainda nós temos o mercantilismo, essa busca de uma economia mais favorável, o metalismo e uma crise na igreja. A literatura de informação, ela tem alguns nomes que nós vamos esmiuçar. Não podemos esquecer Pero Vaz de Caminha, é claro, Pero de Magalhães Gândavo, Ambrósio Fernandes, e ao lado dessa literatura de informação, nós temos uma literatura jesuítica, catequética, que já vai antecipar traços do barroco. Nomes: Padre José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega. Mas estes ficarão para o nosso próximo encontro.